A melhor data do ano, Halloween, está chegando e apesar de ainda não ser 31 de outubro, vamos fazer um esquenta e falar sobre uma das personagens principais dessa festa, a... No século XVII, a crença na bruxaria persistia na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Em busca de proteção contra essas terríveis criaturas, surgiu uma forma de contra-atacá-las: uma garrafa. Sim, uma garrafa preenchida com determinados ingredientes e preferencialmente enterrada de cabeça para baixo, era capaz de absorver um feitiço, atormentando a bruxa que o havia lançado. Acreditava-se que ela teria fortes dores e também enfrentaria problemas para urinar. Se a garrafa explodisse, a bruxa teria morte instantânea. Acreditava-se também que se as garrafas fossem enterradas próximas a lareiras ou chaminés, essa fonte de calor intensificaria a dor da bruxa e ela teria uma morte, além de extremamente dolorosa, muito lenta. Em algumas partes da Inglaterra o costume era outro. As garrafas eram deixadas em rios, córregos, fossos ou cemitérios. Isso poderia não passar de uma simples lenda, mas cerca de 200 garrafas dos mais diversos formatos já foram encontradas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Essas garrafas costumavam ser encontradas quebradas e vazias, porém, em 2004, arqueólogos encontraram em Greenwich, na Inglaterra, um exemplar raro, uma garrafa fechada. A descoberta fornece uma visão única sobre as crenças em bruxaria daquela época. O formato da garrafa é curioso por si só. Entre os séculos XVI e XVII, vinhos e cervejas eram envasados em garrafas de grés, ou seja, uma espécie de argila, e também em garrafas de couro. E esses materiais permitiam ser estampados. Então foi criada, provavelmente na Alemanha, uma garrafa com esses materiais batizada de Bellarmine Jug, por possuir uma imagem estampada do cardeal Roberto Bellarmino, adversário ferrenho da Igreja Reformada dos Países Baixos e do norte da Alemanha, e portanto era comum que os protestantes que não gostassem dele a quebrassem por diversão. Mas com essa garrafa em questão foi feito algo ainda pior. Ela foi utilizada para atingir uma bruxa. Ao sacudir a peça, os arqueólogos conseguiram escutar o barulho do líquido se mexendo no interior. O teor do líquido? Urina. Exames ainda acusaram a presença de nicotina nela, o que indica que o dono era fumante, e enxofre, uma alusão ao lago de enxofre do livro de Apocalipse, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Segundo um exame de raio-x, além da urina, a garrafa continha 12 pregos de ferro, sendo que um estava enfiado em um coração de couro, 8 alfinetes de latão, 10 aparas de unhas bem tratadas, ou seja, a pessoa que preparou a garrafa era de uma boa posição social, tufos de cabelo e também fiapos de umbigo. Quer se divertir? Digite fiapos de umbigo no Google e boa sorte! E esses não eram itens incomuns. A garrafa de Greenwich, por exemplo, parece ter sido preenchida com uma receita tradicional da época. De acordo com o registro do Tribunal Inglês de Old Bailey de 1682, Jane Kent, uma mulher de 60 anos, estava sendo acusada de utilizar bruxaria e artes diabólicas para matar Elizabeth Chambliss, de 5 anos. O pai da menina ainda havia fornecido evidências de que Jane tentara enfeitiçar também a sua esposa e um porco seu. E eu não consigo parar de pensar o que um porco enfeitiçado faz. O homem, então, para tentar parar a bruxa, seguiu as instruções de um boticário, que o aconselhou a pegar 1/4 da urina da sua esposa, aparas de unha, um pouco do seu cabelo e alguns outros materiais e fervê-los em uma panela, transferindo depois o líquido para uma garrafa. Mas independentemente dessa garrafa ter feito mal a Jane Kent, ela tinha um bom histórico. Era considerada uma mulher honesta que frequentava as missas e então acabou sendo absolvida. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, pega uma garrafa, coloca nela urina, aparas de unha, alguns pregos, tufos de cabelo, fiapos de umbigo, mistura tudo, enterra e quem sabe você se livra de mim.